Olá, seja bem-vindo ao curso de Introdução ao Grego Bíblico. Já estamos na aula de número 8. Hoje a aula é sobre pronomes e o verbo eimi, que é o verbo de ligação ser estar, esse verbo muito importante. Nós vamos ver duas formas dele hoje, tanto do presente quanto do passado. Vamos lá para os pronomes, então. Os pronomes pessoais, né, do caso reto, né, a gente vai ver outros casos aqui, mas praticamente do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles são declinados. Então, a primeira coisa importante sobre esses pronomes é que eles são declinados. Isso parece uma notícia ruim, né? Porque assim como os substantivos, eles também se declinam. Eu também tenho formas diferentes de falar, de colocá-los, né, nos outros casos, né, nominativo, acusativo, dativo, né, genitivo. E eles também não são usados como sujeito do verbo. Então, geralmente, como sujeito do verbo, obviamente, se é o sujeito, tem a ver com o nominativo, eles aparecerão no nominativo, mas eles geralmente não são usados como nominativo, como sujeito. Veja, se eu falo em português, falei, você sabe que a pessoa é eu, mesmo que eu não tenha utilizado o pronome, porque a terminação do verbo indica qual é a pessoa. Então, na terminação do verbo, você já sabe qual é a pessoa. Se eu dissesse, por exemplo, cantaram, você sabe o tempo desse verbo, sabe a pessoa desse verbo, ou as pessoas nesse caso, tudo pela terminação, pela forma do verbo. Da mesma maneira, funciona no grego, como a gente já viu até agora, né? Principalmente na aula 3, sobre os verbos. A terminação do verbo já me indica qual é a pessoa. Portanto, eu não preciso do pronome para me indicar qual é a pessoa. Neste caso, o grego, quando usa o pronome, é simplesmente para dar uma ênfase. Não é necessário eu colocar eu falei, eles cantaram. Isso não é importante, a presença do pronome. A presença do pronome é simplesmente para dar uma ênfase dentro da construção. Portanto, se você ler o texto e ver, perceber que existe um pronome, geralmente é para dar uma ênfase. Vamos então à primeira pessoa. A primeira pessoa em grego, a gente até já aprendeu essa palavra no vocabulário, é a palavra ego. Daqui vem a palavra em português egocêntrico, né? Egoísmo. E como é que a gente declina isso aí? Vamos ver. Então, nós temos o singular e o plural. Qual é o plural de eu? Nós, né? Então, nós vamos entender que quando nós estivermos no plural, sempre vai ser a forma plural daquela pessoa. Se é a primeira pessoa do singular, no plural é a primeira pessoa no plural, que no nosso caso a gente vai traduzir isso por nós, ok? Então, singular, como que é a declinação de ego, do pronome eu? Ego é a forma nominativa, emu, veja que mudou de gama para o mi, né? Emu, e a terminação sem o epsilon, né? Somente mu, ok? É considerado uma partícula aqui, mu. O dativo é emoi ou somente moi e o acusativo eme ou somente me. Veja que no genitivo, no dativo e no acusativo, nós temos dois formatos. Um formato com a vogal inicial, que é o epsilon, ou sem a vogal inicial, que seria o epsilon, né? Isso somente funciona para o singular. E para a segunda pessoa que a gente vai ver também é a mesma coisa, a mesma função. Então, ego, emu, emoi, eme, ou no lugar de emu pode ser simplesmente mu, moi e me no lugar de emoi, eme. E a forma plural, né, nós temos remeis, remon, remin, remas. Então, o nosso epsilon se transforma num eta e o mi continua igual e as terminações ali são um pouco diferentes, né, do que a gente tem visto até agora, mais ou menos parecidas, nos fazem lembrar um pouco das declinações anteriores, né? Como, por exemplo, a terminação on do plural combina com o artigo ton, né? A terminação in é um pouco diferente, mas contém o iota, que é uma característica do dativo, e a terminação as, que é também uma característica do acusativo. Mas como que a gente vai traduzir isso aqui? Então, ego é eu, remeis é nós. Então, emu literalmente significa de eu ou de mim, logo, meu, certo? Mesma coisa, remon, de nós. Então, nosso, ok? De nós, algo que é de nós, que pertence a nós, é nosso, ok? E a forma, né, do dativo emoi ou moi seria para ele, com ele, nele, depende do contexto, mas geralmente a presença da preposição, porque o dativo sempre demanda uma preposição. E a forma acusativa, eme ou me, pode ser traduzida como me, né? Como falou me.
Esse me seria um acusativo no grego, né? Então, a gente não fala me, geralmente fala mi, né? Mas significa me, né? Então, me ou pode ser somente eu, depende do contexto, porque o acusativo normalmente não precisa de preposição e ele vai estar depois ali do verbo. Na forma plural, então, nós temos remés, que é nós, remon, de nós é nosso, remin, para nós, conosco, pode ser também, depende do contexto. E o acusativo, remas, que pode ser nós, nos, né? Depende também do contexto. Vamos para exemplos para a gente ver como que funciona isso em contexto, né? Então, thanatos ho é a palavra morte, que no português é feminino, mas veja que no grego o ho indica que essa palavra ela é masculina. Lambano, que é a palavra receber, é o verbo receber. Então, esse verso aqui, ego reimi, to fos tu cosmo, ho acoluton, emoi ume peripatese en ta scotia, que significa eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. João, capítulo 8, versículo 12. Nós temos então ego eimi, essa expressão muito comum no grego, inclusive, especialmente quando Jesus fala ego eimi, significa eu sou. Então, ego aqui é o nominativo, neste caso aqui está acompanhando, né, o verbo que é o verbo eimi, que nós vamos aprender hoje, inclusive. Então, nós temos um nominativo aqui, a gente não vai colocar que é singular ou plural, porque ego sempre é eu, então logo é singular, mas nós vamos colocar o caso, esse aqui é o caso nominativo, e ele é... o número está ali, ele é singular. O que a gente não vai colocar, desculpa, é se ele é masculino ou feminino, porque isso depende do contexto. Os pronomes não têm masculino e feminino neste caso aqui, neste pronome aqui, ok? Não existe masculino e feminino. Eu é eu, pode ser eu, uma mulher que está falando, ou está falando ali um homem que está falando, né, um ser masculino, então vai ser masculino. Então depende do contexto de quem está falando. Não existe uma forma própria para isso. E emoi, então, é dativo, a terminação com iota, né? Geralmente é a terminação que pertence ao dativo, e ela é singular porque tem o epsilon, significa que é singular. E foi traduzido como quem me segue, né? Então, quem me segue, quem segue a mim, ok? Como se tivesse uma preposição implícita aqui, é um pronome oblíquo. Vamos lá. Kai, afes, reminta, ophelemata, remon, hos, kai, remes, afiementois, afeiletais, remon. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Mateus 6, versículo 12, o finalzinho ali do Pai Nosso. Então, no primeiro caso, remin, nós temos um dativo, ele é plural, porque essa é a forma, né, com eta é a forma do plural, então significa que é nosso, né? Apareceu aqui, perdoa-nos, né? Então, perdoa a nós, existe aqui uma preposição implícita, né, na forma oblíqua no português. Nós temos em seguida remon, que é um genitivo, né, de novo, que pertence a nós, né, que é nosso. Ela também é plural, né? E por último, remon de novo, é igual, né? A forma final aqui, essas duas são iguais. E a do meio aqui, remés, em vermelho, é um nominativo, significa nós, né? Como nós temos perdoado. E ela é plural, porque esse é o formato do plural. Vamos ver a segunda pessoa agora. A segunda pessoa se fala si, né? Você pode falar si, mas si, com aquele U com o biquinho, né? O I com o biquinho. Essa é a segunda pessoa, é tu, então é si. Nós temos a forma genitiva que é su, depois dativo soi, se, ou seja, muito parecida com a forma de declinação da primeira pessoa. Também nós temos uma forma sem acento agora, su, soi, se, exatamente bem parecida com a primeira pessoa. E a forma plural, né, que se significa tu, a forma plural, que é rimeis, significa vós, né? Que é a forma, ou seja, tu de segunda pessoa, no singular, vira então no plural vós, ou vocês. Nós temos rimeis, rimon, rimin, rimas, que é o padrão que nós aplicamos para a primeira pessoa, nós vamos aplicar agora para a segunda pessoa. Então, se é tu, su então significa de tu, ou de ti, ou seja, teu. Soi, mesma coisa, para ti, contigo, depende do contexto. Se, pode ser te, ti, ou
pode ser você também, depende do contexto. Rimeis significa vós ou vocês. Rimon, vosso, ou que pertence a você. Seus, né? O teus, literalmente teus, melhor. E o dativo contigo, ou para ti, depende do... para vocês, desculpa, convosco, né? Ou para vocês, porque é o plural, depende do contexto, né? E depois vos, depende do contexto, vocês, o acusativo. Novas palavras, hieron, to, significa que ele é neutro, essa palavra, hieron, é a palavra para templo, karpos, ho, masculina, e a palavra para fruto. Nós temos então 2 versos novos, aqui, uk edei kai se elaesei ton sinduslon su hos kai ego se eleesa. Que nós temos então se e su. Se é o formato aqui do acusativo, ok? Ele é singular, né? Porque é o formato com o sigma, é o formato do singular, e o formato com o Y, né? Que aquela letrinha parece um U, é o formato do plural. E nós temos 2 vezes o se, então acusativo singular, e uma vez o su, que é um genitivo singular. Na tradução a gente vê não devias tu, né? Igualmente compadecer-te, aqui nós temos esse te, ok? Se, ali aparece como te, do teu conservo, que seja que pertence a ti, que é de ti, né? Então aparece o su no grego, como também eu me compadeci de ti. Okay? Agora, esse de ti não tem a ver com pertencimento, né? Então, eu me compadecer, quem se compadece, compadece de, ok? Então, é um verbo que ele é transitivo indireto, ele precisa de um complemento através de uma preposição. Então, por isso a gente coloca esse de aqui, mas o ti, ele é um acusativo. O segundo verso, esseste un himeis teleioi hosper ho pater himon ho entois uranos teleios estin, ok? Tem uma parte que é até parecida com o Pai Nosso, embora não é. Mas nós temos então 2 casos aqui de vós, né? Ou seja, da segunda pessoa do plural, himeis e rimon. Himeis é o nosso caso nominativo, ok? A terminação eis é o nome, né? Da segunda pessoa no plural. Ele é plural, então, porque é o que tem o Y, é o formato do plural. Nós temos rimon, que é a mesma coisa, só que é genitivo, e a plural também aparece, então, como vós, né? Sede perfeitos, é o sujeito aqui, e depois vosso pai, que é o vosso pai, o pai que pertence a vocês, portanto, é genitivo. A terceira pessoa. A terceira pessoa, ela é um pouquinho mais complexa, porque nós temos agora terceira pessoa singular e plural, então ele e eles, mas nós também temos a questão do gênero, porque nós podemos ter autós, que é masculino, aute, que é feminino, e autó, que é o neutro. Então, nós temos o ele masculino, o ele feminino, o ele neutro, e tudo isso também no plural. Eles, elas e o eles, elas, né, neutro. Como que a gente faz essa conjugação? É muito parecido à declinação, a conjugação aí, né, dessa terceira pessoa, dessas formas, através das terminações das desinências de primeira e segunda declinação. Se é feminino, vai seguir a primeira declinação, se é masculino ou neutro, vai seguir a segunda declinação. Muito parecido com a questão do adjetivo que a gente viu na aula anterior. Então, veja aqui, por exemplo, o masculino, o nome, né, é autós. Como que vai ser a declinação? Autós, autu, autô, auton, autói, auton, autóis, autus. Veja que essa desinência, né, que está destacada em cores, é a mesma forma, né, ou se assemelha muito à forma do artigo sem o tal, ou, mais precisamente, à forma dos substantivos de segunda declinação, porque esse aqui é a forma do masculino. Então, as terminações os, o, on, as formas do masculino, que é de segunda declinação. E nós temos o feminino, que vai seguir a mesma coisa, só que agora dos substantivos de primeira declinação, terminando em eta, ok? Nós tínhamos o alfa puro, alfa impuro, lembra disso? Mas agora são os terminados em eta, que é o padrão básico da primeira declinação. Então, aute, autes, aute, auten, autai, auton, autais, autas. E a forma do neutro, então, autó, autu, autô, autó,
autá, auton, autóis, autá. A única diferença que nós temos aqui em relação às declinações, né, é que na forma neutra nós não temos o ni no nominativo e no acusativo. A forma tradicional de segunda declinação dos substantivos, né, de segunda declinação, as desinências no nominativo e no acusativo é a terminação ona, com o ni. Mas nesse caso, o ni cai fora e fica somente o ômicron ali. Então essa praticamente é a única diferença em comparação às terminações da terceira pessoa com as declinações, com as terminações da primeira e da segunda declinação, ok? Então, só você lembrar, eu vou declinar, né, ou conjugar, né? Conjugar geralmente é verbo, mas eu vou usar essa expressão para ficar fácil para você. Então, a gente vai conjugar essas palavras aqui, decliná-las, por meio das terminações da segunda declinação e da primeira declinação. Da segunda declinação vai ser o pronome de terceira pessoa masculino ou neutro, lembrando que na segunda declinação o nominativo e o acusativo do neutro termina com on, e esse ni vai cair fora na declinação aqui do meu pronome neutro, né, de terceira pessoa, e o meu pronome feminino vai seguir o mesmo padrão de declinação dos substantivos de primeira declinação. Mesmas desinências daqueles que terminam em eta, ok? As desinências, no caso do singular, né? Somente os que terminam em eta. A forma plural é comum para todos. Então, vamos ver isso agora em versos, né? Eimi, então, é o nosso verbo aqui ser e estar. E ochlos, que é masculino, é a nossa palavra povo. Esses versos, então, o verso de João 7:29 fala em grego ego oida auton hoti par autu eimi kakeinos me apesteilen, que fala eu o conheço porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então esse auton é eu o conheço, né? Esse o não foi destacado aqui, um errinho. Mas este o aqui, eu conheço a ele, né? Eu o conheço, é o nosso auton aqui, que neste caso é um acusativo e é masculino e ele é singular aqui nesse formato dele. Então, auton é o formato de um acusativo masculino singular. Poderia ser neutro, se acaso o neutro tivesse essa terminação de ni, mas como não tem, a gente já sabe que não é neutro, só pode ser masculino. A terminação autu, nesse caso, é genitivo, porque a terminação tu, né, lembra do artigo ro, tu, a terminação tu é a terminação de genitivo, é masculino aqui, porque está se referindo a um ser masculino, e ela é singular, porque é o formato singular. Se fosse genitivo plural, seria auton, né? Próximo verso, kai haute autois re par emo diateke Rotan afelomai tas hamartias auton. Então, nosso primeiro destaque, esse verde aqui, autóis, é um dativo, o iota é uma marca do dativo, ele é masculino e ele é plural agora, né? Essa é a forma do plural. E o outro, auton, mesma coisa que eu falei anteriormente, né? Um genitivo, lembra do artigo, ele é masculino nesse caso aqui e ele é plural. Veja o destaque aqui, então, esta é a minha aliança com eles. Não existe este com, essa preposição em grego, mas nós colocamos porque é o que mais se encaixa dentro do contexto e porque está no dativo. Se está no dativo, precisa de algum tipo de preposição, geralmente. Então, aparece ali no português. Quando eu tirar os seus pecados. O genitivo sempre dá essa ideia de que pertence a, que é de alguém, né, de alguma coisa. E nesse caso, o auton aqui, quer dizer, de eles, ou seja, deles, né, que é seus também. Agora, um detalhe importante sobre os pronomes de terceira pessoa, que os pronomes de terceira pessoa, eles podem ser utilizados também com funções diferentes, igual aos adjetivos, eles são muito parecidos nesse quesito. Então, eles podem ser utilizados de forma pessoal, ou seja, ele faz uma referência ao substantivo, que pode ser uma pessoa ou uma coisa, é simplesmente ele, ou eles, ok? Então, eles ou ela, né? Ele, ela, eles, elas. É simplesmente isso, sendo utilizado como um pronome de caso reto no português. Essa é a primeira função, pronome pessoal comum. Mas ele também pode adquirir uma função demonstrativa, ou seja, ele pode ser utilizado como este, esta,
certo? Ou estes, estas, é uma outra função. Neste caso, ele acompanha um substantivo e ele vai ter essa tradução de este ou aquele, esta ou aquela, estes ou aqueles, né? E assim por diante. Então, você vê, quando ele é utilizado sozinho, antecedendo um verbo, a função dele é de um pronome pessoal comum. Se ele está, então, acompanhando ou antecedendo um substantivo, ele está destacando esse substantivo, este alguma coisa, esta alguma coisa, ok? E, por último, a sua função adjetiva. Ele pode ser utilizado como um adjetivo. E aí ele vai funcionar muito parecido com como a gente falou na aula anterior, como que funcionam os adjetivos. Primeiro, para a gente entender como que vai ser a tradução dele, né? Ele pode ser utilizado como um intensificador reflexivo. Ele intensifica uma ideia, então, reflexiva. Reflexiva é quando volta para aquele que está falando, ou de quem se está falando, né? Então, ele acompanha um substantivo na posição predicativa. Lembra qual é a posição predicativa? O meu artigo precisa acompanhar o substantivo. Função predicativa. E a função atributiva é quando o artigo acompanha o adjetivo, que nesse caso aqui vai ser o próprio pronome. Mas não é o caso aqui, então. Para ser um intensificador reflexivo, ele tem que acompanhar um substantivo e esse substantivo tem que ser acompanhado de um artigo. E assim a tradução vai ser ele mesmo fez tal coisa, né? Ele, o homem, ele mesmo, né? Ou a mulher, ela mesma, por si mesmo, né? Ou ele próprio, ok? É um destaque sobre o substantivo. E uma outra forma de adjetivo é um adjetivo de identidade, que ele acompanha um substantivo, então, na posição atributiva. Então, ele vai acompanhar também um substantivo, só que agora o pronome vai ser acompanhado de um artigo, certo? O mais importante é que o pronome seja acompanhado por um artigo. E aí ele vai ser traduzido como o mesmo, ok? Vamos ver isso na prática, né? Novas palavras, nomos, ho, que é lei, ou seja, masculino, e u, que é não. Pode ser uk, se for antecedido de uma consoante qualquer, e pode ser se for antecedido de uma palavra que começa por uma vogal, ou o ro, ok? Então, se a minha palavra seguinte começar com ro ou com vogal, ur. Se a palavra seguinte começar com uma consoante qualquer, então é uk. E essa é a forma para não. Então, autó, tó, pneuma, si martirei, que é o próprio Espírito testifica, Romanos 8,16. Então, eu tenho autó, que nesse caso aqui está sendo utilizado no nominativo, é um caso aqui neutro, né? E ele é singular. E, portanto, ele está acompanhando tó, pneuma. Então, veja que nós temos aqui o pronome, autó, em seguida nós temos o artigo, tó, e depois o substantivo, pneuma, que é espírito. Então, o pronome, o artigo e o substantivo. O artigo antecede o substantivo. Quando o artigo antecede o substantivo, então, essa é uma forma, né, uma função predicativa. Então, nesse caso, o meu pronome está sendo usado como um adjetivo na função predicativa. É por isso que foi traduzido como o próprio Espírito, ele mesmo, o Espírito é quem testifica essas coisas. Uma ênfase aqui sobre o Espírito. Próximo verso, nós temos 1 Coríntios 15:39, que fala u passa sarx re aute sarx, que é nem toda carne é a mesma carne. Então, a palavra re-autó, novamente nós temos então, né, o artigo antecedendo agora o pronome, que está funcionando, né, como um adjetivo, e sarx, que é a nossa palavra que é o nosso substantivo. Então, é um nominativo, esse pronome ele é feminino, né, acompanha ali o eta, tanto na sua terminação quanto no seu artigo, e ele tá um errinho ali, desculpa, ali é singular, ele é singular aqui, é a mesma carne, não são carnes aqui, é a mesma carne, então ignora aquele P lá, ali é um singular. Então ele é um artigo que está aqui, re, depois nós temos um pronome, que está aqui, é o T, depois o substantivo que é sarx, a mesma carne, ok? Então está destacando essa ideia de a mesma, ou o mesmo, né, se fosse masculino. E agora vamos, por último, para o verbo eimi. O verbo eimi, a gente não vai ver caso por caso, porque ele é um verbo irregular, igual é no português, assim também é no grego. Então, essa aqui é uma tabelinha para que você memorize na sua casa. Eu vou ler com você, nós temos a primeira pessoa, a segunda e a terceira pessoa, as formas singulares e as formas
plurais. O presente do indicativo ativo, então, que é eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. E pode ser também, você pode traduzir isso como a ideia do verbo estar também, não apenas o verbo ser, mas o verbo estar. Mas como que fica então em grego? Eimi, ei, esti ou estin, caso a palavra seguinte comece com vogal, vai utilizar o uni, estin, caso comece com uma consoante qualquer, esti. Esmen, este, eisi, ou eisin, mesma coisa, se começar com vogal. Então, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. E agora, o passado disso, né? O que é o imperfeito do indicativo ativo. Esse é o formato do verbo ser, então. Hemen, emen, es, en, emen, ete, esan. Emen, es, en, emen, ete, esan. Então, eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós éreis, eles eram. Ok? Então, esses são todos os formatos. Pode, como eu disse, também ser utilizado como o verbo estar, a mesma estilo de conjugação, mas são verbos irregulares. Então, a partir de agora, isso aqui é um caso à parte, você precisa memorizar isso, porque aparece com frequência esse verbo, seja no presente ou no passado, em alguns casos no futuro, que a gente vai ver mais para frente. No texto, aparece continuamente, então é importante memorizar, não tem outra forma a não ser memorizar toda essa construção, não existe uma desinência específica aqui, como a gente viu, né, do presente do indicativo ativo, porque esse é um verbo irregular. Vamos ver isso agora em alguns versos. Nós temos aletheia, uma palavra feminina, verdade, hamartia, que é uma palavra feminina, que é pecado. Então, enarche en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Então, nós temos en. Todos eles era ou estava, né? Que é um imperfeito, né, do indicativo ativo da terceira pessoa singular. Né? Quando se a gente voltasse aqui, ó, esse é o formato aqui, né? Então, terceira pessoa do singular. Esse outro verso, huios, ei, tu, teu. Huios, desculpa. Ei, huios, ei, tu, teu. Então, se és filho de Deus, faças tal coisa, né? Isso é Mateus 4, verso 13, é o momento da tentação. Esse é um presente do indicativo ativo, é a segunda pessoa do singular. Então, se tu és, né, o filho de Deus, presente. E por último, o versículo de João 6,35, ego eimi ho hartos tes zoes, eu sou o pão da vida. Esse sou, então, também é presente, né? Então é presente do indicativo ativo, só que agora ego eimi, veja que o pronome também acompanha aqui para dar uma ênfase, né? Então, eu sou o pão da vida, ao invés de dizer simplesmente sou. Um detalhe só importante, fazer um parêntese, uma curiosidade, é que possivelmente esse pronome aparece ego, eimi, porque em hebraico, que é a língua, ou aramaico, né, principalmente o aramaico é a língua original que Jesus falava, não se utiliza o verbo de ligação, eimi. Não existe esse verbo que só existe no grego, mas não existe na língua aramaica. Portanto, quando Jesus falava, ele utilizava a versão aramaica ou grega, que é simplesmente falar ani alguma coisa, alguma coisa. Eu, pão da vida. Não existe o verbo ser. Por isso, então, a construção que os autores da Bíblia, na língua grega, né, escrevendo em grego, traduzindo para o grego, eles utilizaram as duas expressões. Então, nesse caso, a gente não tem, na verdade, uma ênfase sobre o pronome, como a gente vai ter em outros casos, porque esse, na verdade, é um hebraísmo. Ele está transpondo do hebraico ou do aramaico para uma língua que ele não falava, que era a língua grega. Portanto, a gente tem esse pronome aqui, na verdade, não é um destaque, mas ele é, sim, uma simples construção traduzindo de uma língua para outra, né? O pensamento, o estilo de falar de uma língua para outra. Então é isso, pessoal. Eu desejo para vocês bons estudos e nos vemos na próxima aula. Até mais.